Conosco. Queria ainda orar mais, amém? Mas vamos ficar de pé, né? Senhor, nessa manhã nós te louvamos, Pai, pelo desfrute da sua pessoa e pela tua presença em nosso meio. Ó Pai, nós queremos abrir nosso coração ao Senhor, Pai. Nós queremos te ver. Nós queremos ver o seu propósito e contemplar a sua obra em nós. Senhor, sonda o nosso coração, tira do nosso coração toda má intenção. Também nos livra das boas intenções. Porque o que edifica a igreja é Cristo, Pai. Lembra do teu inimigo, Senhor. Subjuga as trevas desse momento, Pai. Tira do nosso meio toda distração, toda confusão ao ouvir a palavra. Amarra o teu inimigo e joga por terra tudo aquilo que quer impedir a tua igreja avançar. Senhor, tira a venda dos nossos olhos e nos dá a revelação da tua vontade, Pai. Senhor, nos põe temor e tremor nesta manhã para tocar naquilo que o Senhor deseja, Pai. Senhor, guarda nossas famílias, guarda os irmãos aqui presentes e guarda os que não estão aqui. Cobre-os com teu sangue precioso. Não permita que o acusador venha nos acusar nessa manhã. Nós confiamos no teu sangue, pedimos perdão pelas nossas falhas e queremos erguer nossas cabeças, Pai. Queremos estar na sua presença para ouvir a tua voz. Por isso, nessa manhã, esse ambiente é teu. Todo esse ambiente é teu, Pai. Nós expulsamos o teu inimigo em nome de Jesus. Senhor, se assenta no trono nessa manhã e nos dá a compreensão da tua palavra. Livra-nos de entender ao contrário. Queremos ouvir como o Senhor fala. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós terminamos uma porção recentemente dos escritos de Lucas, nas últimas duas viagens que nós fizemos. Os escritos de Lucas que compõem o seu evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. E nessa conclusão, nós desfrutamos de 3 pontos. O primeiro ponto seria a visão, né, baseada em Lucas 24, quando o Senhor abriu os olhos dos discípulos. E também o coração deles voltou a queimar. Amém? E por terceiro, eles compreenderam a Escritura. Então, Lucas era um médico e foi o único que escreveu esse acontecimento. Nos outros evangelhos, nós não encontramos esses 3 pontos conclusivos. Mas como médico detalhista, ele escreveu essa cura que o Senhor realizou nos seus discípulos. Quando nós percorremos os evangelhos, nós vamos ver muitas curas, muitos milagres, mas nunca é nos discípulos.
Mas no capítulo 24, pós-ressurreição, o Senhor opera essa cura nos seus discípulos. Quando eles estavam no caminho de Emaús, o Senhor aparece para eles e eles estão impedidos de ver o Senhor. Porque agora o Senhor é ressurreto. Então eles precisam de uma cura. Eles precisam de receber olhos espirituais. E o Senhor, então, lhes abriu os olhos. Amém? Não os olhos físicos, mas seus olhos espirituais. E eles disseram que o coração deles estava ardendo. Não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. E logo a seguir eles compreenderam as Escrituras. Então, a visão foi aberta, o coração foi renovado e a Escritura foi compreendida. Esse era o quadro daqueles que iriam receber uma responsabilidade. Essa era a condição daqueles que iriam receber uma comissão. Eles precisavam ter seus olhos abertos. Precisavam ter visão. Precisavam ter o coração queimando e ter compreensão das Escrituras. Outro ponto que difere um pouco dos outros evangelhos é a ênfase que Mateus e Marcos dá no ide. Já Lucas enfatiza o permanecer. Então, se formos nos basearmos em Mateus e Marcos, é ide. Mas se formos nos basear em Lucas, é permanecei. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele sempre enfatiza uma condição. Ele enfatiza mais a condição do que a própria comissão. Porque ele é médico, amém? Por exemplo, se alguém fala, você precisa correr pela manhã, você precisa correr. Levanta e coloca um tênis e corre. Você vai emagrecer. Seu coração vai melhorar. O médico não. O médico, você precisa fazer um exame para ver se seu coração aguenta, né? Para ver a sua condição, sua saúde. Então, a conclusão do Evangelho de Lucas é a condição, não é a comissão. Mas todo mundo gosta de Mateus, amém? O negócio do crente é ler Mateus. Ide, portanto, e arrebentai, tá? Expulsai demônio, curar enfermo, e vamos lá. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e vamos que vamos. Aí quando você abre Lucas fala, espera aí. Nós vamos, amém? Mas vamos diagnosticar a sua condição. Está vendo bem?
Não estou falando desse aqui. Lucas pergunta: está vendo bem? Está vendo bem? Quem está vendo? Olha aqui. Vocês não sabem, nós nunca falamos para vocês o que tem aqui atrás, sabia? É uma surpresa. Mostra, Silas, agora não, né? Você está vendo o que tem aqui atrás? Nunca viram? Em junho vamos mostrar. Tem um negócio aqui atrás. Aqui. Mas o que tem aqui? Por que você não está vendo? Oi? Está encoberto. Está encoberto. Ainda que não tenha nada lá atrás, você não está vendo também nada, né? Está encoberto. Vamos ler. Vamos ler a Bíblia, amém? 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4. Irmãos, olha, são 11h14, mas a reunião começou às 10h30, amém? Amém? Não reclame, viu? Não fique se mexendo, porque já é meio-dia, o irmão não para de falar. Não vem que não tem, certo? Começou agora a reunião, não é verdade? Não foi? Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante, fala assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Já falamos sobre isso aqui. Versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, aleluia, Ele mesmo, irmãos, amém? Resplandeceu, aonde? Em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, aleluia. Então, o contexto dessa porção, capítulo 4, que é o capítulo 3, fala sobre tirar o véu, é isso? Tirar o véu. Quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, o véu é retirado. Amém? E isso está relacionado a uma revelação. Uma revelação é uma condição de ver algo que já estava ali. Mas havia alguma coisa que impedia de nós vermos. Então, o primeiro ponto é: quando nós nos voltamos ao Senhor, o véu é retirado. E nós ficamos, em algumas versões, cara
a cara com o Senhor. Amém? Aleluia, né? Ou seja, nós passamos a contemplar a face do Senhor. E quanto mais você olha o Senhor, mais você se torna parecido com Ele. Que é o processo da transformação. Por causa do nosso apelido. Qual é o nosso apelido? Quem lembra? Espelho. Viu? Amém? Paulo nos chamou de espelho. Todos nós como espelho. E o espelho tem essa função. Qual é a função do espelho? Tocar CD? É refletir a imagem de quem olha para ele. Nós, sem véu, como espelho, diante do Senhor, refletimos a sua imagem. Amém, irmãos? E somos transformados na mesma imagem. Nós não somente refletimos, como também nós recebemos a transmissão da imagem. Como uma máquina fotográfica. Certo? A máquina aponta para você, sua imagem aparece aqui. Certo? Quando a gente clica, sua imagem é transferida para a câmera. A sua é assim, né? A imagem do que está aí, fora da câmera, é transferida para dentro da câmera. Então, nossa alma é como essa câmera. Amém? Que quando contempla o Senhor, a imagem do Senhor é transferida para a nossa alma. Até que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, conformados na mesma imagem. Amém? Amém ou não amém? Ficaram tristes? Não querem parecer com o Senhor? Então diga glória a Deus, aleluia. Tá difícil? Então, pode achar que não vai ter pergunta hoje não. Amém? Fique à vontade. Capítulo 4 fala no versículo 3 de um evangelho, né? O evangelho responsável por essa transmissão. O evangelho que não pode estar encoberto. O evangelho revelado. Um evangelho que transmite a imagem do Filho para a nossa alma. Isso Paulo chama de nosso evangelho. Amém, irmãos? O nosso evangelho não está coberto. O nosso evangelho foi revelado. Não é o evangelho da prosperidade. Não é o evangelho da promessa. Não é o evangelho que Gálatas fala, pervertido. Não é o evangelho da eloquência. É o evangelho de Deus, que é Cristo. Aleluia, irmãos. Amém? O nosso evangelho é uma pessoa. Aleluia. É Jesus Cristo. Irmãos, e esse evangelho é parecido com pão com água.
Entendeu? Quando Paulo falou aos Coríntios que os judeus pedem e buscam sinais, é porque é muito difícil viver sem sinais. Não é só os judeus não, de vez em quando eu peço também um sinalzinho. Senhor, dá um sinalzinho, aparece aí. Mas os judeus, não é que o Senhor não faça sinais. Pelo contrário, o Senhor é cheio de sinais. O problema não está no Senhor fazer sinais. Está no coração dos judeus. Porque eles baseiam a sua fé nos sinais. Se o Senhor, o que Nicodemos falou para o Senhor? Sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque senão não faria esses sinais. Então eles pedem e buscam. E o Senhor disse que os sinais seguiriam aos que creem. Não mandou nós buscarmos sinais. Não mandou nós pedirmos sinais. Disse que os sinais nos seguiriam. E os gregos buscam sabedoria. E nós pregamos a Cristo e este crucificado. Por isso que Isaías fala no seu livro: quem creu na nossa pregação? Porque o Cristo que apresentamos é crucificado. O Cristo que Isaías descreveu é sem formosura, é sem beleza, é sem atrativo. Então ele pergunta: quem creu na nossa pregação? Irmãos, nossa pregação não é fácil de engolir. Mas a nossa pregação é uma apresentação de uma pessoa. Amém, irmãos? E da sua obra. Nós estamos aqui porque nós amamos esta pessoa. Quem ama Jesus, diga: eu amo meu Jesus. Amamos Ele porque amamos Ele. Porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos comprou. Ele realizou uma obra redentora. Ele derramou o seu sangue e nos comprou. Nós éramos lixo. Sabia disso? Lixo. Nascido, destinado ao lago de fogo. Sem esperança, sem Deus no mundo. Mas Ele mudou nossa sorte. Efésios fala: mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou. Essa foi a motivação dele dar seu único filho. Não foi nenhuma obra nossa, nenhum mérito, foi por causa do seu grande amor. Irmãos, nós estamos aqui por causa do amor de Deus. Ele nos deu vida. Aleluia, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não é bom? Amém? E Ele, então, fez 2 investimentos. Nos comprou com o seu sangue e pôs sua vida em nós. Mas, irmãos, Deus é Deus de propósito. Nada que o Senhor faz é sem propósito. O Senhor nos constituiu reinos de sacerdotes. E nos colocou nessa terra com uma finalidade, que nós também já falamos. Primeira, Deus precisa de uma expressão. Certo?
expressão. Você lembra da história do Martinho Lutero? Me parece que Martinho Lutero, se eu errar, depois corrijam. Que a sua esposa, Martinho Lutero, estava triste, né? Muito triste. E a sua esposa se vestiu de preto, véu preto, roupa preta, de luto. E quando ele viu sua esposa de luto, ele se assustou e perguntou: o que houve? E ela disse: Deus morreu. Ele disse: como assim Deus morreu? E ela falou: quando eu olho para você, eu sinto que Deus morreu. Por isso eu estou de luto. Daí por diante, nunca mais ele se deu direito de expressar a morte. Porque Deus é vida. Porque Martinho Lutero era uma testemunha do Senhor. Hoje, irmãos, a igreja é o testemunho do Senhor Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E quando nós olhamos um para o outro, olha para o teu irmão ao seu lado, diga: Deus está vivo. Amém. Fala para o teu irmão: quando eu olho para você, eu sinto que Deus está vivo. Porque primeira finalidade do homem: expressar o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Posso continuar? Irmão, se não estiver aguentando, a gente para. Nós estamos aqui, como diz os que beleza, na liberdade, né? Se não estiver aguentando, a gente para. Posso continuar, irmãos? Então, primeira finalidade: expressar a Deus. Expressar a Deus não é ter bom comportamento. Expressar a Deus é um resultado de alimentar-nos dele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não é se fazer de santo, irmão. Não é ter habilidades de se transformar em 2 pessoas ou 3. É uma constituição de Jesus Cristo. É comer o Senhor. O Senhor não é doutrina, o Senhor é alimento, irmão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Nós nos alimentamos do Senhor. Amém? Aleluia! Então, nosso caminho é comer. Aleluia, irmãos. O caminho é nos alimentarmos. O caminho não é pelejarmos contra a carne. O caminho é fortalecer o espírito. Porque o espírito milita contra a carne. Segundo, é dominar. Primeiro, qual é? Expressar. Segundo, dominar. Dominar o quê? Sobre os irmãos? Irmãos, nós estamos insistindo nessa palavra já faz uns 3 meses. Por que dominar? Porque nós fomos colocados estrategicamente, amém? Pablo, aonde está o conflito? Nós podíamos ter sido feitos nas nuvens,
Imagina se nós fomos feitos de nuvens. A gente ia voar, cara. Nós podíamos ter sido feitos no céu. Mas Lúcifer foi jogado para a terra. E a terra se tornou um caos. E ele se tornou o príncipe. Mas Deus nos fez na terra. Justamente para tratar com essa rebelião. Nós não somos qualquer coisa, não, irmão. Amém? Nós somos qualquer coisa, mas não somos qualquer coisa, não. Às vezes, eu vou confessar um pecado aqui. Irmãos, nós sabemos o quão miserável nós somos. Quer dizer, espero que sim. Não é verdade? Nós sabemos o quão dependente de Deus nós temos que ser. Mas não adianta ficar falando isso não. Senhor, olha, eu sou miserável. Olha a oração. Senhor, eu sou miserável. Eu não valo nada. Senhor, eu não sei. Eu não sei nem o que estou fazendo aqui na terra. Senhor, eu sou horrível. Eu sou um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo irmão, um péssimo profissional. Eu sou aquele negócio. O coisa, né? Irmão, isso não adianta nada. Não adianta nada. Aí o diabo fica assim, amém, é verdade. É verdade, é verdade. Aí Paulo escreve para os Coríntios, que era para mim uma igreja, coitada da igreja. E fala assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios, e nem muitos poderosos. Muito pelo contrário, Deus escolheu as coisas que não são, para envergonhar as que são. Irmãos, minha oração é, Senhor, eu sou um escolhido. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido. E vou te falar mais, a escolha de Deus não está baseada em você. Tem nada a ver com o que você fez. Não tem nada a ver com o que você pode fazer. Ele simplesmente te amou. E te escolheu. Muitos são chamados. E poucos são os escolhidos. E aí o Senhor tem nos seus escolhidos posso falar? Amém? Uma expectativa. Sabe por quê? Nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Não adianta se humilhar na presença do diabo, irmão. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Todo-Poderoso. Diante do Senhor, somos nada, somos pó. Diante do inimigo, somos exército de Deus. E a nossa oração deve ter um contexto de batalha. Batalha. Então nós precisamos ganhar uma impressão. Amém?
Nossa função como igreja, dominar. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Vocês têm visto essa palavra? É dominar sobre as aves do céu. Você acha que as aves dos céus é pardal? Deus fez o homem para cuidar de passarinho. São os anjos caídos, irmão. Deus não fez o homem para cuidar de passarinho, entendeu? Anjos caídos. Dominar sobre os peixes do mar. É para quê? Para comprar aquário e criar peixinho? São demônios. E dominar sobre os que rastejam, que é Satanás. A igreja está nessa posição. Amém, igreja? Já estão com medo ou não? Na posição de cooperadora do Senhor. Para quê? Para subjugar a terra. Porque existe alguém sentado nesse trono e ele precisa ser retirado. E a igreja destrona Satanás e devolve a terra para Deus. Sabe como? Você não imagina como. Quando a gente fala assim, parece assim, vamos lá! Sujeitando-se ao cabeça. Não se vence Satanás batendo o pé. Queima! Está amarrado. É sujeitando-se ao cabeça. É se tornando uma base para o Senhor encabeçar todas as coisas. Primeiramente, a sua noiva, que será a sua esposa. Porque se eu não encabeço nem a minha esposa, quanto mais o universo. Mas esposa rebelde é essa tal de igreja. Precisa pôr véu na cabeça dela. Por isso, irmãos, durante anos, o Senhor tem labutado pela edificação da sua igreja. Israel se rebelou. A igreja hoje está sujeita a muita coisa. Quase nada a Cristo. A igreja está sujeita a ministérios humanos. A igreja está sujeita a instituições humanas. A igreja está sujeita a organizações humanas. Mas o Senhor não desistiu. O Senhor procura, amém? Aqueles que ganharam uma visão. Nós estamos aqui, irmãos. Preste bem atenção. Mas temos uma finalidade. Os irmãos estão entendendo? Da base. Amém, irmãos? Da base para o Senhor encabeçar-nos. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Efésios, bendizendo a Deus e Pai, porque Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Você imagina, Deus tem uma vontade. Aleluia! E Deus nos desvendou. Agora nós somos filhos de Deus, criados nessa terra, que conhecem a vontade do Pai.
E quando você abre Mateus 7:21, o que fala? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. O que Deus quer nos revelar é a sua vontade, irmãos. E Paulo escreve aos Efésios que Deus nos desvendou o mistério da sua vontade, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A igreja é responsável de centralizar a pessoa do Senhor Jesus. Porque se a igreja cumprir o seu papel, todas as coisas serão sujeitas a Cristo, irmãos. Então, que venha a nós o seu reino e que seja feita a sua vontade. Enquanto nós estivermos aqui lutando para cada um fazer a sua vontade, outra pessoa vai sentando no trono. E nós não fomos chamados para fora para dar trono para o inimigo de Deus, que vai se assentar no trono e vai fingir que é Deus. Nós queremos reagir no nosso espírito, irmãos, e assumir a nossa responsabilidade. Qual? Dar base ao Senhor, para que Ele nos encabece. Amém? O que mais? Centralizar o Senhor. Centralizar o Senhor não é falar sobre isso. O hino que nós cantamos fala dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas sua é dele. Todas as coisas nossa é para ele. Nós estamos falando de universo, mas nós somos a igreja. Nós estamos falando que ele é o centro e que tudo deve convergir nele, porque tudo veio dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, mas tudo que é nosso é nosso. Nossos sonhos são nossos, nossos projetos são nossos, nosso casamento é nosso, nossos filhos são nossos, nosso trabalho é nosso, nosso dinheiro é nosso, tudo é nosso. E cantamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De Deus não se zomba. Nós precisamos ser iluminados. Nós precisamos, de fato, ter Cristo como centro. Nossos casamentos, muitas das vezes, não é para Ele, irmãos. O Senhor quer terminar com toda hipocrisia, irmãos, no nosso meio. Nossa própria casa está fora de ordem. Ontem os irmãos leram uma porção aqui para os jovens, que os filhos deveriam se converter aos pais e os pais aos filhos.
a relação familiar pobre, irmão. Que o Senhor restaure nossa família. Que o Senhor faça da nossa casa uma esfera do reino. Aonde marido e mulher olhem nos olhos e conversem. Onde os filhos sintam-se amados e tenham mais prazer em casa do que com os amigos. Nós precisamos usar a chave e fechar a porta da nossa casa para Satanás. Como fala em Efésios, não dês lugar ao diabo. Marido, mulher, que deixam a sua ira sobrepor o sol. Fica um dia, 2 dias, 3 dias sem comunhão, a comunhão constantemente cortada dentro da família. Dentro da família. E às vezes entramos no quarto e vamos ter comunhão com Deus, mas com a esposa não falamos, com o marido não falamos, com os pais não falamos. Que Deus nos dê uma família, irmãos, que seja um testemunho. O resultado está nos filhos. Filhos tortos. Porque os pais não compreendem a vontade de Deus. Mas a Escritura nos mostra, irmãos, nossos filhos devem ser criados no Senhor. Mas para ser criado no Senhor, nós precisamos estar no Senhor. Primeiro, Senhor, seja o centro da minha casa. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Senhor, seja o centro da minha família. Aleluia. E tudo que é nosso, para Ele. Cuidado, irmãos. Tudo é para Ele. Tudo é por meio dEle. Primeiro, Senhor, encabeça o meu lar. Que Deus restaure cada família aqui presente. Em nome de Jesus, irmãos. Que nós possamos fazer de nossa casa uma casa de oração. Amém ou não? Amém, irmãos? Não viver de reunião geral. Não viver de reunião de núcleo, mas viver dia a dia na presença de Deus. Aleluia? Amém? Olha, estamos entrando aqui nesses 2 pontos aqui. Para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. A igreja é a base para o Senhor encabeçar todas as coisas. Amém? Ou não? Primeiro, Ele é o centro. Segundo, Ele é a cabeça. Aleluia. Quando a igreja se sujeitar, quer ver? Não é mentira minha, não. 1 Coríntios 15.
1 Coríntios 15, versículo 24. Está acabando, tá, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. É sério? É, amém. Quem está alegre, diga aleluia. Então fala, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Só nos resta te adorar. Irmão, vamos dar nossa vida para ele. Amém? Vamos dar nossa família para ele. Vamos dar nossos bens para ele. O irmão falou assim para mim, irmão, nós temos que reunir segunda-feira, porque as ofertas desse mês desapareceram. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mentiroso. Como é que tudo pode ser para ele se a oferta sumiu? Mas não estou falando de dinheiro não, estou falando de centralidade. Doutrina, irmãos. Você imagina se fosse verdade? Se esse gasofiláciozinho ia dar conta? Não, desculpa, eu vou ter que pegar ele. Você imagina se a tal da centralidade fosse verdade? Se alguém teria cara de pau de fazer um gasofilácio desse tamanho? Doutrina, irmão. Doutrina. No Antigo Testamento, Deus era o centro. E Moisés teve que pedir os irmãos para parar de ofertar. Proíba os irmãos de trazer oferta. Já pensou quando chegamos nesse ponto? Porque já não tinha mais onde colocar oferta. E eles nem cantavam esse hino. Tem uma grande distância da doutrina para a realidade. Tem uma grande distância, irmão. Então não adianta nós sentarmos para discutir sobre oferta, irmão. Vamos discutir sobre apacentamento, sobre amar o próximo. Se Cristo se tornar o centro, tudo vai fluir, irmão. O problema está no centro e na cabeça. O problema não está no gasofilácio. O problema está quem está nos encabeçando. Quem está no centro da nossa comunhão. Esse é o problema. Mas quando isso acontecer, olha aqui. Vamos ler. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim. Aleluia! Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Amém, irmãos? Amém? O Senhor Jesus vai destruir. Presta bem atenção. O Senhor Jesus vai destruir todo o principado e... Se você fosse fazer um filme, como é que você faria essa cena? O Senhor com uma espada, não é verdade? Porque a nossa cabeça funciona assim. O Senhor... O Senhor destruindo todo o principado. Pede para sair. Pede, Isso é a nossa cabeça. É muita televisão. Olha aqui. Ele vai destruir todo principado e
potestade. 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 27. Por quê? Amém. Fala por quê? Aleluia. Amém. Preste bem atenção. Como é que o Senhor vai destruir todo o principado? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Vejam, todas as coisas estão sujeitas aos pés do Senhor. Amém? Vamos lá. 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando a igreja se sujeitar, amém, irmãos? Amém? Tá difícil? Quando a igreja se sujeitar, o Senhor reina. Amém, irmãos? Posso concluir? Mas a igreja não somos nós. A igreja é a composição de todos os filhos de Deus. E eu te pergunto, a igreja está sujeita? Ou pelo menos tem, está apontando para isso? A igreja está caminhando para a sujeição? Ou a igreja está se distanciando da cabeça? A igreja não recebeu essa visão. E o final dela está representada na última carta às igrejas da Ásia, que é Laodiceia. É a conclusão da história da igreja. É o Senhor Jesus batendo na porta para entrar. Ela perdeu a presença do Senhor. Ela não só está sujeita, como também não tem Cristo como cabeça, quanto perdeu a sua presença. Eis que estou à porta e bato. O que é que o Senhor está fazendo fora da igreja? É porque perderam a centralidade de Cristo. Porque perderam o encabeçamento de Cristo. E por fim perderam a presença de Cristo. O que fazer? Amém? Falei besteira? Laodiceia dá náuseas no Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia, irmão. Amém. Que na igreja, no meio dela, como um útero universal, está sendo gerado os vencedores. Os vencedores
é o testemunho de Jesus Cristo, irmãos. E eles ganharam uma visão. Em Pérgamo, a igreja perdeu a sua função. Ela se casou com o Estado. Ela se tornou fria. E o trono de Satanás foi introduzido na igreja. E Antipas, que dava testemunho, morreu. Foi morto. Aonde Satanás habita. Mas o Senhor está trabalhando na igreja, irmãos. Amém? Amém? Para produzir os vencedores. Quem quer ser vencedor, diga aleluia, eu quero ser vencedor. Os vencedores se posicionam ao lado do Senhor Jesus. Eles são pelo Senhor, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Eles são do Senhor. Eles dão base para o Senhor encabeçá-los. Ele centraliza a pessoa de Cristo. Irmãos, eu sei que muitos irmãos ficam tristes quando ouvem isso. Irmão, a igreja não. A igreja sim. A igreja sim. A igreja hoje está misturada, irmãos. Misturada. Com o mundo, com a política. A igreja está preocupada em quem vai eleger no próximo mandato. A igreja está envolvida com a religião, com a doutrina, com o mundanismo, com o show. A igreja se contaminou. Mas o Senhor chama os vencedores. Os que vencem por causa do sangue. Por causa da palavra do testemunho, e mesmo em face da morte, não ama a própria vida. Vence o nicolaísmo, vence Balaão, vence Jezabel, vence o esfriamento, vence as fábulas, as falsas doutrinas, vence o mundo, vence o pecado, vence Babilônia. Aleluia, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê clareza sobre esse assunto. E para terminar, o que eu não comecei, porque eu deveria ter começado em Éfeso, a porta. Amém? Amém? Entendo a porta que a degradação entrou. Isso não é uma toalha, isso é um lençol. Tá virando bagunça, tá vendo? Você presta bem atenção. Eu já terminei, só vou agora concluir. Eu fico preocupado com vocês. Mas em junho teremos 5 dias. Aí o fogo vai descer aqui. Amém? Presta atenção numa coisa. Muita atenção. Quando Paulo estava de viagem da Macedônia, eu não vou poder ler, tá bom? Ele viu uma coisa estranha. Éfeso. Não foi? O que ele viu em Éfeso de estranho? Os irmãos trocaram o ensinamento.
os irmãos introduziram outro ensinamento. Paulo viu e eles se perderam em fábulas e doutrinas intermináveis. Preste bem atenção, irmãos. Eu estou concluindo o assunto. E ele havia profetizado isso em Atos 20, que depois que ele partisse, lobos vorazes iriam entrar e não poupariam o rebanho, e entre os que serviam em Éfeso se levantariam homens que arrastariam discípulos após si. Agora, quando ele está de viagem, ele viu que os irmãos trocaram o ensinamento. E por que Éfeso é tão importante? Porque Éfeso não significa apenas uma igreja. Éfeso significa desejável. Ela representa o período em que os apóstolos ainda estavam vivos e a igreja era desejável. Quando abre as cartas de Apocalipse, Éfeso significa o período dos apóstolos. Já nesse período, ela perdeu o primeiro amor. Estou falando lá na frente, amém? Segundo os estudiosos, 60 anos depois, quando João foi levantado. Mas nos dias de Paulo, eles haviam trocado o ensinamento. E como diz, não é uma cidade, amém? É uma era. Então a igreja em Éfeso, que representa aquela era de igrejas no período dos apóstolos, que João foi o último, ela abaixou o bico do avião. E você sabe, né, Tancredo? Quando abaixa o bico do avião, começa a orar. Se o avião abaixar o bico, ele vai cair. A igreja, então, abaixou o bico e começou a degradar. Mas o Senhor havia preparado um jovem. Porque o Senhor não está brincando, não. O Senhor, segundo a sua presciência, preparou Timóteo. Preste bem atenção aonde eu vou chegar. Porque naquela ocasião, ninguém podia ajudar a igreja em Éfeso. Ninguém, nem mesmo Paulo. Mas ele lembrou que aquele menino de Troade, desde a infância, sabia as sagradas letras. E que tinha bom testemunho. E Paulo o treinou. E Timóteo se tornou um cooperador do Senhor Jesus. E quando a igreja apontou o seu bico para a terra, em declínio, havia um jovem preparado para ser colocado no meio da degradação, com uma comissão: exortar aos irmãos em Éfeso a que não ensine diferentemente. E ele foi colocado ali para guardar a igreja. Amém, irmãos? Preste atenção no que vai acontecer.
Só que ele era um jovem, mas um jovem constituído. Se nós não tivermos uma visão, se nós não formos sinceros, irmãos, se nós formos, já viu, eu vi uma história que fala assim, você sabe o que é sapo, né? Sapo. Quem gosta de sapo aqui? O sapo, quando ele está no poço, ele olha para o céu e acha que o céu tem 2 estrelas, porque ele está limitado no espaço. E o sapo acha maravilhoso o céu. Rapaz, 2 estrelas, como é que pode? Mas quando ele sai do poço, ele consegue ver a dimensão das estrelas. A igreja não pode ser um poço. Não existe só 2 igrejas nessa terra. Existe uma infinidade de estrelas. Mas elas estão caindo. Mas o Senhor está treinando os seus Timóteos. A igreja precisa socorrer. A igreja precisa acordar. E Timóteo foi colocado em Éfeso. E Éfeso durou até João sair de Pátimos e viver ali. E ela tinha o seu candelabro ameaçado. O Senhor disse para ela: arrepende-te, senão eu vou remover do seu lugar o seu candelabro. Você vai perder o testemunho. E João, segundo a história, saiu de Pátimos e foi morar ali onde está o declínio. Em suma, o Senhor quer nos usar. Amém, irmãos? Quem concorda, diga amém. O Senhor quer me usar. Não existe só 2 estrelas no céu, irmãos. A igreja no Rio não tem fim em si mesma. Fala para o teu irmão, não seja sapo. Amém? Você está aqui contente? Uau! Que beleza, que beleza! Irmãos, a degradação já começou. O avião já está caindo, irmão. Mas o Senhor está nos aperfeiçoando. Amém ou não? Amém? Para sairmos desse poço chamado Rio de Janeiro, que não é a cidade maravilhosa, é o poço maravilhoso, e ajudar os irmãos espalhados em toda a terra. Quem concorda, diga aleluia, eu concordo. Por isso a necessidade de ganhar uma visão. Por isso a necessidade de ganhar uma constituição. De saber o que está fazendo. Irmãos, fala a verdade. Você um dia não pensou assim? Engraçado. A gente reúne, vai para casa, reúne, vai para casa. Que beleza, né? Aí você diz, será que é só isso? Não é verdade? Assim, aí parece que vai ter um tempo, mas, irmão, daqui Elaine, Renata, o ano que vem, Renata e Elaine. Em 2020, Elaine e Renata, já mais velhinha, não é verdade? Você, às vezes, você não já caiu na mente assim, pô, será que... Aí vai, né? Aí o jovem vai e peca, aí vem e se arrepende.
aí chora, aí peca de novo, aí vem de novo, aí morre um irmão, aí nasce outro, aí vem. Irmãos, não é isso não. O Senhor quer o seu testemunho aqui e em toda a terra. Amém? O Senhor quer uma base para encabeçar essa terra. O Senhor quer nos abrir a visão, nos mostrar a gravidade do ministerialismo, nos mostrar a gravidade da centralização, nos mostrar a gravidade do sistema religioso que tira o nosso Senhor do centro, irmãos. As estrelas estão clamando, irmãos. E o Senhor nos trouxe esse encargo, amém? Você pode nem concordar, mas o Senhor quer nos usar. Quem concorda, diga amém. Amém, irmãos? Nós queremos aprender mais. Nós queremos entrar na palavra. Nós queremos abrir o nosso coração, nos esvaziarmos mais, para poder sermos usados pelo Senhor. E para terminando mesmo, vocês não têm consciência, irmãos, do Brasil. Amém? Brasil. O norte do Brasil, norte, nordeste do Brasil, as igrejas desapareceram. Entendeu? Amém, irmãos? Estão ouvindo? Desapareceram. As reuniões diluíram. Maranhão, Acre, Pernambuco, tudo desapareceu. No estado do Rio de Janeiro, parte sul, Costa Verde, Serrano, desapareceram. Diluído por falsas doutrinas, por falta de ajuda, por falta de compreensão. Então nós queremos trazer esse encargo para os irmãos. Amém? Amém? Essa compreensão para os adultos. Amém, adultos? Os jovens são os Timóteos do Senhor Jesus. O Senhor está aperfeiçoando para um propósito. Amém? Os adultos são os Joões do Senhor Jesus. Na verdade, a igreja está sendo aperfeiçoada para cooperar com o testemunho do Senhor em toda a terra. Quem crê, diga amém. Amém. Quem quer ser usado, diga aleluia, eu quero ser usado pelo Senhor. O Senhor vai nos enviar. Eu creio nisso. O Senhor não nos preservou em vão. O Senhor nos guardou. Guardou nossa família. Preservou o testemunho para nos usar em toda a terra habitada. Isso está no meu coração. Eu quero que também esteja no coração dos irmãos. Nós não seremos sapo no poço. Nós seremos Timóteos e Joões do Senhor. Aqueles que vão lá onde está o declínio, para corrigir e trazer ajuda. Amém? Que Deus nos abençoe. Desculpe o tempo, amém? Mas é preciso falar tudo. E é preciso que nós acordemos. Amém, irmãos? Quando falarmos em junho, temos aperfeiçoamento de jovens. Amém? Aí os adultos, não pode. Não pode por quê? Não pode porque só jovem, nós também somos gente. Entendeu? Isso é divisão na igreja. Vem também, irmãos. Amém?
Quando fala, olha, em junho nós temos 5 dias de comunhão com os jovens. Aleluia, amém? E quem se sentir jovem também, que venham, irmãos. Aleluia. Todos nós somos jovens no Senhor. Só não vai atrapalhar, né? Amém? Não vai tomar o lugar dos jovens, não é verdade? Mas nós queremos que toda a igreja ganhe esse encargo. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe. Quem é esse?